Mas diante de tudo aquilo que os Espíritos nos mostram, e diante dessa apatia com que as pessoas andam, a dificuldade que elas têm de tomarem decisões, a dificuldade que as pessoas estão tendo de raciocinar, aqueles gigantes que estão tentando fazer com que o povo acorde, gigantes da fé, gigantes do trabalho, desses que estão desafiando todos os poderes do céu e da terra, diante das consequências que virão. Fatos irão acontecer que vai colocar todo mundo na rua. Os poderes da terra serão abalados. Hoje tudo se explica. Por que, de alguma forma, né, quem tem essas informações, eles vão passando isso para o mundo. De forma sutis, as mensagens preventivas estão sendo divulgadas pelo mundo afora. Né? A gente sabe que ontem estava sendo votada lá aquela questão daquele projeto de lei que foi retirado de pauta. Por quê? Porque isso afetaria toda a comunicação do Brasil e do mundo, principalmente aqui no Brasil, em relação ao mundo, prejudicaria o trabalho de muita gente. E eu fico penalizado em relação a essas almas que estão provocando isso. Que talvez eles não tenham consciência das consequências espirituais que eles estarão atraindo para si mesmos. Que dificilmente nesse planeta conseguirão repará-los. Muito difícil. E a gente sabe que conforme a gente vai aprendendo, e conforme o nosso coração vai ficando em paz, do mesmo jeito que esses espíritos de luz, que um dia, há centenas de milhares de anos, passaram por tudo isso, e eles volvem o seu olhar para poder ajudar essa humanidade do jeito que ela está, sabendo que esses seres que estão iludidos por causa do poder, sabendo que eles irão se perder, eles, de alguma forma, eles, com toda a paciência do mundo e todo o tempo do mundo, eles vão gradativamente fazendo com que o coração dessas pessoas, de alguma forma, sejam tocados, para que eles se libertem dessas algemas que os tornaram prisioneiros desses senhores das sombras, senhores das trevas que manipulam suas vontades, suas mentes, e com isso os tornam escravos. Escravos. E o que mais choca a gente é que tudo isso só o fazem porque querem ter mais dinheiro do que já têm, e uma ânsia, né, de querer ser aquilo que Jesus é. Jesus, ele é amado porque ele amou a humanidade. E todas essas pessoas que querem se impor à força, eles querem ter a devoção dos seus súditos de qualquer jeito. Ou seja, aquilo que Jesus conquistou por amor, eles imaginam que pelo medo e pelo terror, eles consigam ter a mesma coisa. Mas nunca no planeta Terra, aqueles que se colocaram a agir dessa forma, conseguiram tamanho intento. Hoje, né,
diante do pouco que sabemos, nós vemos que aqueles ex-imperadores romanos, franceses, ex-imperadores alemães, ex-imperadores ingleses, espanhóis, portugueses, eles estão conseguindo sair das suas prisões agora, daquele vale sombrio agora, sem ninguém, sem nada. Porque a pior coisa desses seres é que quando eles desencarnam, primeiramente eles acham que não existe nada depois desse fenômeno chamado morte. Mas quando eles despertam para o outro lado, eles veem que não mudou muita coisa. Eles saíram de um plano, estão em outros, mas sem seus súditos, sem seus soldados, seus seguranças, sem a sua influência meticulosa sobre a vida das pessoas, sem as artimanhas articuladas por eles para querer prejudicar alguém, mas sendo assediados e cobrados por uma legião de espíritos mais perversos do que eles, que os fazem eles, lá no umbral mesmo, não terem regalias algumas. E não tem. Quando Jesus diz que a verdade liberta, é justamente sabendo que quando o ser humano ele desenvolve uma inteligência, mas ele nunca se envolve com a caridade para poder harmonizar os sentimentos, ele começa a querer ser Deus. Você sabe que a Atlântida submergiu quando os homens que eram trilhardários naquele tempo conseguiram desenvolver tudo, e depois disso eles começaram a querer manipular a vida das pessoas à sua vontade. Eles achavam que tinham tanto poder e tinham ali o domínio da ciência daquele tempo e manipulavam a vida e os corpos daquelas pessoas. Até que veio a intervenção de novo daqueles que governam o planeta e chegaram para eles e falaram: vamos parar de brincar de ser Deus? Vamos parar com isso? Aí aqueles que controlam os elementos, o ar, a água, a terra e o fogo, começaram a movimentar esses elementos e com isso houve uma mudança gigantesca no planeta, que tudo aquilo que os homens conheciam de ciência, de engenharia, de química, de física, não lhes adiantou absolutamente nada. Os equipamentos desenvolvidos por eles não os ajudaram em absolutamente nada. Todos sucumbiram e a grande maioria foram expulsos da Terra para um planeta primitivo, para eles, dentro de uma forma primitiva, usarem a inteligência deles para que, através da ação do tempo e do sofrimento por terem perdido um paraíso, começassem a sua caminhada novamente. De fato, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E muitos daqueles seres foram se transformando e finalmente despertaram para a luz pela humildade. De Deus não se zomba.
não se zomba. Porque as consequências não é porque Deus vai se vingar deles, porque não é isso, mas através das leis básicas, causa e efeito, ação e reação, lei do retorno, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que você propaga, bate e volta, vai e vem, planta, colhe. E muitos desses estão colhendo os efeitos dessa semeadura. O que os Espíritos nos dizem? Que essa transição ela vai se tornar mais visível à matéria humana. Por enquanto, os seres humanos ouvem falar dessa transição, então vê um fenômeno aqui no espaço, vê outro fenômeno ali nos mares, nos animais, nas colheitas. Vêm algumas transformações nas mentes dos seres humanos, ou seja, mudança comportamental, perda de referência. Hoje o ser humano ele está perdendo a sua referência do que ele é. Eles não conseguem se identificar como ser humano, não sabe mais o que ele é, não consegue enxergar a sua identidade. Mas através das ações humanas ocorrem os efeitos colaterais em meio ao mundo. As massas mediunizadas, elas cada vez mais se embrenharão ao convívio de todos os seres viventes. Não importa onde ele esteja. Os seres humanos, eles usam todo tipo de vestimenta. Os seres humanos, eles usam todos os títulos que eles têm. Os seres humanos utilizam-se da caneta conforme a sua vontade. E os seres humanos, eles estão mexendo com o fogo. E todo mundo que mexe com fogo não consegue controlar esse fogo. Não consegue controlar o fogo. Porque o fogo é o fogo serpentino. É o fogo do espírito, é o fogo da vida e é o fogo elemento. E através desse fogo elemento, ele vai começar a purificar e vai começar a queimar muitas coisas. Muitas coisas serão queimadas. E os homens pouco conseguirão fazer porque eles não conseguirão ter domínio sobre esse fogo, que ele é alimentado não apenas pelo ar e nem pelos elementos físicos que o sustentam. Verdadeiros ciclones de fogo se tornarão visíveis, com um grau de energia jamais visto, que há pessoas que serão sugadas para lá e nunca mais serão vistas aqui nesse planeta. Os corpos serão transmutados em energia. Uma força maior começa a tomar conta do planeta. Esse é um mês muito importante.
O que vai acontecer esse mês vai ficar marcado para a história material e espiritual do planeta. O que vai acontecer esse mês vai ficar marcado na vida de todos os seres viventes. São os fatos que estão sendo antecipados para que não se apague a luz do planeta e muito menos daqueles que carregam a luz própria em seus corações. É preciso ter fé e ao mesmo tempo é preciso ter sabedoria. Ao mesmo tempo é preciso entender que não haverá muito tempo para as pessoas quererem dormir muitos não conseguirão dormir. E nem sono sentirão. De tão estado de alerta que esses seres humanos ficarão, mediante uma força que o planeta nunca viu. E não é algo desenvolvido por nenhuma nação, mas sim a mesma energia de criação de um planeta. A Terra não será destruída, não será calcinada, mas ela começa a ser purificada desse mês em diante. Começa a ser purificada. Os homens no planeta irão marchar, e nada detém a marcha humana espiritual quando ela está sendo guiada por uma força não humana, independente da vontade dos homens. Independente disso. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Aqueles que têm olhos, vejam. O mês começou fervendo. E ele vai ferver. É o que nos dizem os Espíritos de Deus.